Vamos lá, no vídeo de hoje eu quero falar sobre o porquê as pessoas estarem sempre buscando os caminhos mais fáceis e, por conta disso, atraindo resultados medianos ou lutando pelas mesmas oportunidades que a grande maioria das pessoas. E geralmente essas oportunidades não pagam bem ou não têm grandes resultados quanto poderiam ter. Tá? Então, assim, o que eu quero te mostrar existe, né, um caminho onde existem oportunidades grandes que te darão grandes resultados do outro lado disso que você vive hoje. Tá? E quando você decide entrar nesses desafios mais complexos, seja na sua carreira, seja na sua vida pessoal, é aí que você começa a se diferenciar, ser mais bem pago por isso, mais bem pago em dinheiro pelo seu cliente e mais bem pago em resultados através da sua vida. Ou, melhor, mais bem pago pela vida. Então é aquela coisa, né? A vida premia aqueles que buscam os caminhos mais complexos. Tá? Veja, quando eu falo em caminho mais complexo, não significa deixar as coisas complicadas, mas é o caminho que vai muitas vezes, ser mais difícil. Então uma coisa que eu sempre digo, a vida ela é simples, ela não é complicada como a gente faz dela essa complicação toda. Agora, a vida é difícil? Sim, a vida é difícil. Então, um caminho complexo, muitas vezes, é um caminho difícil, mas é o caminho que vai te gerar mais resultados. Bom, da onde veio esses insights, tá? Ontem eu estava às 19 horas da noite com o meu último cliente, e esse cliente, ele é, sem sombra de dúvidas, o cliente com o maior resultado financeiro de todos os meus clientes, tá? Eu não vou abrir aqui o nome, é óbvio, né? Por questões óbvias, e também não vou abrir exatamente o ramo de atividade dele, tá? Eu sei que uma das empresas dele tem mais de 45 engenheiros nela, e no total eu acho que ele tem 1.900 funcionários espalhados pelo Brasil. Bom, como é um cliente que fatura quase 1 bi por ano nas empresas dele, eu sei que ele trabalha com engenheiros, apesar dele não ser engenheiro, eu vou contar a história dele num outro vídeo, tá? Porque é uma história bem interessante, vai dar muitos outros insights para vocês, muitas outras formas de trazer, talvez, um aprendizado na vida de vocês que vocês possam utilizar, né? É sempre válido. Bom, a minha filha recentemente, ontem, ela começou na engenharia mecânica na Universidade Federal aqui de Curitiba, do Paraná, né? E aí, pô, ela foi para a primeira aula, né? Passou o dia lá, integral. E aí, à noite, eu tava com esse empresário, eu falei, pô, vou aproveitar aqui, né? Papo vai, papo vem, a gente terminando a sessão já. Eu falei, olha, eu queria te fazer uma pergunta, né? Para eu poder passar essa resposta para minha filha. Hoje, na sua realidade, você que trabalha nessa parte de engenharias complexas, qual o insight que você tem para passar para ela, né? Que eu poderia transmitir a ela? Foi interessante que ele falou, olha, se você quiser, você pode levar ela lá na empresa, eu vou mostrar a empresa como um todo para ela. Tá? Você passa o dia lá, se você quiser, com ela. Uma coisa que me chamou a atenção e que eu acho que foi o maior insight assim, desse vídeo de hoje, é que ele disse assim, lá eu tenho 4 tipos de engenheiros, engenheiro químico, mecânico, engenheiro elétrico e engenheiro civil. O químico não tem escapatória, ou você é bom ou você não é, tá? Por quê? Porque o químico só tem um caminho, desenvolver produtos. Então, no caso dele, são desde a composição das máquinas até todo o processo. Então, todos os produtos, todos os elementos, todos os componentes daquela produção devem estar muito bem alinhados. E depois disso vem o trabalho dos outros engenheiros. Então a base é química, essa é a que mais bem paga, é a que mais paga e é a mais complexa. Ou seja, ou você é bom ou você não é. Ou você vai para essa área ou você não vai para nenhuma área dentro da engenharia química. E aí o mecânica civil e elétrica tem... Ou você pode trabalhar de maneira rasa, de maneira normal, mediana, ou seja, eu não quero muito disso, eu vou assinar papel, eu vou fazer relatório, tá tudo bem também. Ou você busca as áreas mais complexas, que geralmente e aí a resposta que ele me trouxe para dar para ela, que é o cálculo. Tá? Ponto.
Bom, isso me fez pensar muito, e aí a gente ficou, né, discutindo sobre isso, o quão hoje não é difícil você se destacar, tá? Ou melhor, não é complicado para você se destacar. Talvez seja difícil sim, porque você tem que estudar mais, você tem que se posicionar mais, você tem que, né, abraçar a complexidade de uma forma muito maior, mas a maioria das pessoas não estão fazendo isso. Então, se você é médico, empresário, se é terapeuta, o que quer que seja, isso, vale muito pensar sobre isso, porque será que eu estou tentando o caminho mais fácil ou será que eu estou tentando o caminho mais complexo? Tá? Novamente, não significa complicado, né? Porque muitas vezes escolher o caminho mais fácil é complicar a sua vida. Por quê? Porque você não vai ter resultados como você gostaria de ter pelo caminho mais fácil. Sabe aquela coisa de procurar uma fórmula mágica, aquela coisa de pô, agora eu vou seguir o que aquele cara tá falando, aquele cara lá tá dizendo que eu vou faturar de maneira muito fácil 100 mil reais por mês. Será que realmente é fácil? Né? Então, pensar sobre isso, tá? Então, e existem 3 coisas dentro disso que fazem as pessoas buscarem esse caminho mais fácil. E é interessante entender isso. E essas 3 coisas, as principais, são basicamente o medo de não ser capaz, tá? A busca por um conforto imediato. Então, sabe aquela coisa de querer o resultado rápido, de querer essa sensação boa rapidamente e não estar disposto a pagar o preço por aquilo durante muito tempo. Acreditem, tem pessoas que conseguem facilmente lidar com isso e tem pessoas que têm muita dificuldade de lidar com isso. E o outro é o medo de se destacar, que óbvio, quanto mais você cresce, mais você se destaca. Eu vou aprofundar mais isso ao longo do vídeo, tá? Então, se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve aí. Ao longo do vídeo pode fazer perguntas, que eu tenho o pessoal do meu time aqui, a Camila principalmente, que ela está sempre olhando os vídeos. Se tiver uma pergunta eu respondo, gravo um vídeo ou algo assim. Então assim, se a gente for parar para analisar, e essa é uma dificuldade desse empresário, que ele falou, olha, a maioria dos engenheiros que trabalham comigo, eles são muito bons no que fazem. Mas às vezes eu trago uma demanda ou uma necessidade de expansão e eles falam, olha, isso não vai dar certo, isso vai ser muito difícil. E aí uma coisa que ele falou, pô, eu tenho que sentar com todo mundo numa sala e falar, ó, é assim que a gente vai fazer, então nós vamos sair daqui quando a gente resolver isso. E é óbvio, né? Com isso ele consegue mensurar bastante as pessoas que trabalham com ele e trazer uma cultura muito melhor ao longo no ambiente empresarial. O fato é o seguinte, quem domina o conhecimento, a complexidade, aquilo que é raro, tem poder hoje, tá? Mas aí você pode falar, não, mas aquele cara que sei lá, que tá lá no digital e cresceu, pô, ele só ensina coisa simples. Eu concordo, tem muita gente ensinando coisa simples e fácil, mas será que o processo por trás de vender algo simples é um processo fácil? Será que é um processo ou é um processo complexo? Entende isso? Muita gente, a gente acha que o resultado vai vir de uma maneira muito rápida e por isso a maioria se frustra. E aí, por isso, a maioria acaba não se aprofundando nas coisas. Então, sim, é necessário que a gente se aprofunde tanto na área profissional quanto na área pessoal. Entender nossos padrões, entender nossos comportamentos, entender a vida como um todo e o negócio como um todo, para que eu consiga entregar algo muito mais raro para o meu cliente, seja você prestador de serviço ou não. Se a gente for parar para pensar então lá atrás, né, imagina um ferreiro. Qualquer ferreiro fazia uma espada, entende? Agora, existia o ferreiro que conseguia fazer a têmpera do metal, conseguia fazer a mistura ideal do metal, para que tivesse uma espada muito mais afiada e uma espada muito mais durável. Tá? Porque hoje a gente vê uma espada numa estante bonita lá, toda brilhosa, mas antigamente a espada, né, era uma coisa que se degradava muito rápido, porque ela ficava ali o tempo inteiro na chuva, no tempo, né, no sangue. Então, quanto mais raro eu sou no meu trabalho,
mais eu entrego o resultado e mais pagam por isso, ou mais a vida paga por isso. E isso é algo muito importante. Então eu trouxe algumas anotações aqui, né? Uma outra coisa que eu lembrei, que é interessantíssimo, eu adoro estudar história, que é aquelas pontes antigas, né? Do Império Romano, na antiga Grécia, ou até no Egito, aquelas construções faraônicas. Porra, como é que fazia aquilo? Não tinha engenheiro naquela época. Claro, tinha engenheiro, era outro nome. Mas você entende a complexidade daquilo, a excelência dentro daquilo é tão grande que as obras ainda estão em pé até hoje. Então, muitas das obras que tem hoje, que tem uma imensidão de cálculos estruturais, muitas vezes elas não vão se manter por tanto tempo quanto essas. Então, filosoficamente, isso é o tal do areté. É quando você busca a excelência, tolerando o desconforto e deliberadamente aplicando aquilo no teu dia a dia. Então, assim, traduzindo isso, você é pago pelo tamanho do problema que você consegue resolver. Basicamente isso. Então, hoje, se você é terapeuta, se você é empresário, se você é prestador de serviço, se você é médico, qual é o pepino, qual é o tamanho do problema que você é capaz de resolver hoje? Será que você realmente está buscando entregar esse valor? Está buscando resolver coisas complexas? Ou você está focando no simples e desde a sua formação, desde toda a sua história, você tem focado no simples e mesmo assim se frustra pelo resultado que tem? Consegue entender? E não só aquilo que você entrega, mas aquilo que você faz por trás disso. Quanto tempo do seu dia você se dedica a uma atividade complexa para trazer um resultado lá na frente? Isso é muito importante a gente entender, porque trazer luz a uma verdade. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, não temos resultados porque não estamos nos esforçando como deveria estar, porque não estamos buscando a complexidade da coisa, resolver coisas complexas ao longo do nosso dia como deveríamos. Se a gente for parar para pensar, na vida é a mesma coisa. Muitos casais se separam porque eles querem o caminho fácil. O caminho fácil é assinar um papel e se separar, basicamente. Agora, o caminho difícil calma aí, o que eu preciso mudar? O que eu preciso trabalhar dentro desse relacionamento? O que eu preciso desenvolver dentro desse relacionamento para que, realmente eu tenha uma vida matrimonial, ou uma vida empresarial, ou uma vida dentro do meio corporativo muito mais adequada. E aqui existem alguns caminhos, né? Que são importantes, né? Então, buscar a alta complexidade gera mais valor na sua vida, gera mais valor na sua carreira, gera mais valor no seu negócio, tá? Então, se ficar na superfície, é como se você estivesse jogando aquele jogo da disputa por preço, tá? Se a gente for olhar para o lado, não existe essa concorrência por complexidade, existe uma concorrência por preço, por raso, né? Todo mundo falando a mesma coisa. Pô, agora vamos falar do morango do amor, né? Agora vamos falar, sei lá, do quê. Enfim, veja, e aí o pior, né? Hoje a gente tem a inteligência artificial que facilita ainda mais a nossa vida, né? Então, pessoas rasas tendem a usar a inteligência artificial para criar coisas rasas. Pessoas que buscam excelência, elas tendem a usar a inteligência artificial para desenvolver ainda mais essa excelência, né? Resolver problemas complexos, que é uma ferramenta excelente, tá? Não estou dizendo que não pode usar, mas agora usar isso no teu dia a dia para construir coisas rasas não faz sentido nenhum. Você vai atrair o quê? Resultados rasos, clientes rasos e por aí vai. Quando você busca a profundidade, né? São dois caminhos só. Ou eu fico no raso ou eu busco a profundidade. Claro, sem ser aquela profundidade que você está num auto-engano, né? Pô, eu tenho que estudar mais, que é a síndrome do impostor. Eu tenho que estudar mais, eu tenho que buscar mais. Não, buscar isso e aplicar isso no seu dia a dia. Então, se você joga ali na profundidade, a disputa ela não é por preço, é por impacto, o impacto que você vai causar no seu cliente, na sua vida, no seu negócio, né? A mensuração, o quanto aquela atividade complexa que eu estou fazendo, ela vai gerar de diferença no meu faturamento, vai gerar de diferença em todo o meu processo,
E o melhor, isso impacta a longo prazo, não a curto prazo. Tá? O mediano, ele pode até, o mediano ou abaixo do mediano, uma coisa, sabe, fácil demais, ela pode ser até vendida muito rápido, né? Ela pode dar um resultado rápido, mas a longo prazo ela se sustenta. Se você não tiver um processo complexo por trás, não. E aí, três coisas, como eu expliquei lá no início, que travam, né? Eu vou desenvolver um pouco mais isso agora, que a primeira é o medo de não ser capaz. Vamos lá. O ser humano, ele é capaz de muitas coisas. Eu acho que ele é capaz de qualquer coisa, praticamente, né? Que não seja uma coisa fora da realidade, da física, da química, né? Dentro disso. Então, não conseguir ser capaz em algo, geralmente é uma mentira que você conta para você mesmo. Por quê? Porque se eu me esforçar, com certeza eu vou ser capaz. Só que o medo está em: por que eu vou gastar essa energia se lá na frente eu posso falhar? Por que eu vou buscar a complexidade da coisa? Por que eu vou entrar numa universidade e vou estudar, vou aplicar aquilo, vou atrás, vou me posicionar, se lá na frente eu posso ter um resultado ruim? A nossa mente, ela é feita para sempre buscar a economia de energia e o prazer a curto prazo, ou a sensação de que está tudo bem, que não seria o prazer. A gente confunde hoje isso, tá? E aí você acaba, não, então vou ficar aqui porque aqui é uma zona de conforto, por mais que ela seja ruim. Por mais que eu, às vezes, me frustre e fale, pô, calma aí, eu devia estar melhor, eu devia estar isso. Você continua ali. Você está sempre tentando se sabotar. Ou seja, vai para o fácil. Né? Depois que você faz aquilo, deixa aquilo de lado. Aí você fica planejando. A procrastinação é isso também. Isso, geralmente, medo de ser capaz é uma historinha que você conta para si mesmo. Então, como que você pode lidar com isso? Pequenos desafios, por exemplo, para mostrar para você mesmo que você consegue fazer determinadas coisas que você há um dia atrás não conseguia. Estudar e aplicar, porque aí você prova para você mesmo que, poxa, aquilo ali é totalmente aplicável. É aquela coisa, pô, eu não consigo, tem pessoas que falam, eu não consigo acordar cedo. Experimenta mudar a tua rotina à noite, experimenta mudar a sua alimentação, experimenta sair de telas antes de dormir, experimenta abrir um livro antes de dormir, criar todo um ambiente e experimenta colocar o despertador 5:30 da manhã na sala, ele despertar, você acordar, desliga ele e vai lavar o rosto com água gelada. Você conseguiu acordar cedo, tá? Ou seja, você tinha uma crença que não conseguia, você seguia aquela crença e pronto, aquela era a tua vida. Na maioria das vezes a gente está num auto-engano por medos. Medos de não conseguir, medos de não dar conta. A segunda coisa que trava muito na hora de buscar o caminho mais complexo é a busca por um conforto, né? Então, como a gente tem essa tendência de buscar sempre algo que nos traga uma sensação boa, né, uma sensação de segurança, o conforto a gente confunde com segurança. Porque se a gente for olhar antropologicamente para o homem, ou ele estava numa caverna se escondendo num animal, ou em grupo, ou ele seria comido por um animal. Hoje não é mais assim. Só que mesmo assim a gente confunde isso com eu preciso ter, né, como a gente não tem esses perigos eminentes hoje, a gente tem uma casa, um teto, né, tem toda uma estrutura, tem uma comunicação muito mais efetiva com outras pessoas. Hoje eu estou olhando para um ponto que calma aí, mas eu estou desconfortável aqui. Isso vai me gerar um desconforto. Esse desconforto nós trazemos hoje no mundo atual como um perigo, mas não é um perigo. Se sentir mal não significa que as coisas estão ruins ou que isso é um perigo para você. Às vezes você está só se sentindo mal por alguma coisa, sentimento. Basicamente isso. E o outro ponto, a terceira coisa, é o medo de se destacar. Então, se eu me destaco, talvez eu me afaste das pessoas que eu amo, ou as pessoas que me amam não vão mais me amar, ou talvez eu siga por um caminho sozinho, serei rejeitado, né? As pessoas vão julgar, pô, esse cara é errado, esse cara tá fazendo algum sucesso por alguma coisa. Você já deve ter escutado alguma coisa assim na própria família. E as primeiras pessoas que geralmente rejeitam são os familiares. Pô, você está diferente, não bebe mais, não faz isso mais, né? Ou seja, você está buscando um caminho mais difícil, um caminho mais complexo, mas as pessoas estão te rejeitando e você, pô, então calma aí, eu quero fazer parte disso.
Então você tem que estar disposto a não fazer parte daquilo, a seguir o seu próprio caminho, criar o seu próprio sistema complexo. E aí o problema dessas três travas, dessas três coisas que eu citei, não ser capaz, medo de não ser capaz, busca por conforto e o medo de ser rejeitado, né, ou de se destacar e ser rejeitado, é que você acaba estagnando, você tem baixo reconhecimento, e isso é muito importante, tá? Geralmente quem está estagnado não está demonstrando quem realmente é, não está buscando um caminho de excelência, o arete, e as pessoas acabam não dando valor para ele. Às vezes até dá, mas dá um valor diferente. Vou dar um exemplo. Esse cara é gente boa, esse cara, né, ele é dedicado, esse cara, mas ele não te dá o valor para te pagar por aquilo que você faz. Entende a diferença? Te dá um valor para você permanecer naquele mesmo lugar onde você está. Mas agora, quando você se destaca, quando você busca aquilo mais complexo, quando você busca se posicionar mais, aí é que essa pessoa vai te dar o valor. Pô, eu acho que o Carlos tem alguma coisa para me ensinar. Quantos de vocês não poderiam hoje estar resolvendo grandes problemas, mas vocês mesmos se travam porque escolheram o caminho mais fácil? Porque querem ter conforto, porque não querem correr risco? Duas coisas que a gente tem que ter: disponibilidade para correr risco e ímpeto. Ou seja, eu aprendi, vou executar agora. Desafios agora. Mas isso pode dar errado. Não importa, se der errado eu vou aprender a maneira certa depois como fazer. Bom, então fugir da complexidade é sempre um problema para quem quer atingir resultados melhores, tá? Para quem quer resultados maiores. Por quê? Porque você acaba terceirizando o seu próprio destino. Ou seja, você está botando na mão das pessoas, as pessoas não dão o valor que você merece, entendeu? Vão falar, você merece isso, a vida vai fazer isso com você. Entende? A vida acontecendo, ela vai acontecer para todos, né? A vida vai acontecer para todos. Mas quando eu busco o caminho mais fácil, geralmente a vida acontece com uma intensidade muito maior para aquela pessoa. Quando você busca o caminho mais complexo, a adversidade, o desafio, a dificuldade, ela até pode ser permanente no dia a dia, mas ela vai te transformando aos poucos e vai te trazendo resultados a longo prazo. Agora, a vida mais fácil não. Ela traz uma falsa facilidade, né? É aquela coisa fácil, mas você trouxe uma complicação tremenda para o seu longo prazo. E aí aquilo vai aparecendo, vai vindo a frustração e você, quando vê, você está naquela situação de eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu faço agora. Bom, então, existem três soluções, na verdade existem, né? Eu trouxe três soluções assim, que eu pensei para esse vídeo, aqui matutando, né, na minha cabeça aqui. E assim, são três soluções simples, não são soluções complexas, né? A primeira delas é a escolha deliberada, ou seja, eu escolho o caminho, né? Só que a escolha deliberada, você vai fazer uma autoanálise e uma análise daquilo que você faz, ou daquelas oportunidades que surgem. Então vai olhar, pô, calma aí, essa oportunidade, ela vai me trazer um impacto maior? Um resultado maior? Ela vai trazer, sei lá, o quanto isso vai mexer no resultado da minha empresa? O quanto isso vai mexer no meu faturamento? O quanto isso vai trazer até mim uma valorização maior, ou até meu cliente um resultado maior? Beleza, se a resposta for sim, vai trazer, eu vou focar nisso aqui, eu vou focar nisso por 90 dias. Então, a escolha deliberada é pegar algo complexo, se questionar sobre aquele algo, se ele realmente trouxer um impacto interessante para você vai focar nisso durante 90 dias, separando uma parte do teu dia para isso. Isso não precisa ser só sobre negócios, pode ser sobre a vida também. Nesse canal eu falo sobre alinhar vida e negócios. Por isso que eu atendo muitos empresários, tá? Que vêm até mim justamente buscando isso. Cara, eu quero a excelência, eu quero ter a minha vida, a minha família alinhada com o meu negócio. E eu sempre digo, sim, é possível, e sim, os dois devem andar juntos, porque você é uma pessoa só. A tua família faz parte do seu negócio faz parte da sua família. E se disserem o contrário, a psicologia positiva, muita gente ao longo do tempo falou o contrário. Você tem que separar o negócio da família. Você tem que separar quando você chega em casa só reclamando do teu trabalho. Mas agora quando você chega em casa
colocando a sua família dentro do seu negócio, discutindo aquilo e trazendo, isso fica muito saudável, isso fica muito bom, porque isso te dá uma motivação muito grande, tá? Então, sempre se questionar, né? Entender isso, e aí se o problema for, não consigo ler, é complexo. Então, calma aí, eu vou separar 2 horas por dia, que é um tempo ideal, se você não conseguir, claro, faz isso a menos, para estudar sobre um determinado assunto. E já vou colocar em prática aquilo durante esses 90 dias. É um caminho complexo. O caminho fácil é pegar, não tenho celular aqui, mas pegar o celular e rodar a tela. Esse é o caminho fácil, né? Por exemplo, tenho dificuldade de delegar na minha empresa. Isso é muito complexo para mim, muito difícil para mim. Vou para esse caminho, porque eu sei que isso vai me dar mais resultado. Eu preciso compartilhar meu conhecimento para as pessoas para vender mais. YouTube, o que eu estou fazendo? Mostra o seu, estuda, aplica, ensina. Ah, mas é complexo, eu não tenho tempo? Não, você tem tempo. Só que você busca o caminho mais fácil e aí por isso você tem a falsa impressão de que você não tem tempo. Porque o caminho mais fácil ele vai te dominando, você vai acostumando a sua mente e o seu cérebro àquele prazer imediato, àquela dopamina fácil e você vai deixando de lado tudo aquilo que vai trazer um desconforto e não é complexo e, enfim, é difícil mesmo. Bom, a segunda solução para isso é dominar uma competência rara. Então, dentro hoje do teu negócio, da tua vida, qual seria a competência rara que você... isso aqui eu resolvo grandes problemas e eu posso cobrar muito por isso. E a vida vai me pagar muito também, né? Cobrar no sentido empresa, no sentido negócio e vida no sentido contexto familiar, espiritual, saúde, principalmente, né? Então, se você é prestador de serviço, empresário, médico, quais as competências raras na sua área que você pode aprender? Recentemente eu implementei todo um sistema de IA dentro do meu negócio, ou seja, as minhas sessões, minhas mentorias são transcritas, uma coisa simples, mas é uma coisa muito válida. E ela gera relatórios automáticos para mim e para o meu cliente com planos de ação, ou seja, eu consigo fazer toda a gestão de cada cliente, de cada sessão e ter tudo isso catalogado de uma forma muito mais clara e muito mais rápida. Foi uma complexidade que eu fui lá e aprendi e fiz. Tá? Hoje eu não sinto que isso é mais uma complexidade. Então, terapeutas, médicos vêm aprender comigo, mas para mim isso já se tornou fácil. Agora, qual é a complexidade da vez? O que eu vou buscar? E o terceiro ponto é sustentar padrões de excelência, tá? Que é a consistência, né? Constância a longo prazo. Então, sempre tenha em mente as perguntas certas. Eu estou entregando? Tá, porque sustentar você precisa fazer uma autoavaliação, né? Eu estou entregando realmente? Eu estou resolvendo problemas grandes? Eu resolvi escolher algo pelo comodismo, né? Esse algo pelo comodismo ou pelo o impacto que ele vai gerar? O que eu aprendi ao longo disso? O que eu coloquei em prática? O que eu preciso melhorar? Porque a gente sempre precisa melhorar. Essa é a busca por excelência. Então, isso é o que diferencia quando eu perguntei para aquele empresário qual é a área da engenharia que a minha filha deveria buscar para ter mais resultado. O cálculo, porque o cálculo é excelência, são poucos. Ele falou, aqui em Curitiba, no Paraná, são poucos que fazem isso. Pensar em impacto, o quão raro é isso e o portfólio que isso vai te dar. Tá? Eu tenho muitos cases, por exemplo, tenho um case atleta olímpica que ganhou medalha olímpica na sua primeira Olimpíada. Tenho clientes com faturamento de 80 milhões, de 800 milhões no ano, então são cases muito bons. Tenho cases públicos, né, de figuras públicas. O que eu entreguei para essas pessoas? Foi algo mais raro? Sim, é o que eu entrego geralmente nas minhas mentorias, na hipnoterapia também. E causei impacto rápido, mudança rápida. Esse tipo de posicionamento atrai esse tipo de cliente. O cliente que busca excelência, não o cliente que vai te dar trabalho. Ok? E escolher bem os seus problemas. Nós temos que escolher os nossos problemas, escolher os problemas que nós vamos resolver e insistir com isso a longo prazo mais que a média das pessoas. Então, por isso que tem aquela lei ou frase, a média baixa, né? Alguma coisa assim. Então,
as pessoas são medianas, a maioria, principalmente no Brasil. É fácil se destacar. A pessoa está no jogo do tigrinho, está rolando tela o tempo inteiro. Você não precisa ser um gênio, tá? Então você só precisa escolher problemas para resolver, complexos, raros, e insistir mais que a média das pessoas que tentam isso ou que estão ao seu redor. Tá? Com certeza você vai ter um resultado. Se a gente parar para pensar, uma outra coisa que eu notei também, carreiras e profissionais que são muito bem conceituados, essas carreiras elas são construídas sobre esses problemas difíceis, né? E assim, isso e ser conceituado assim, ser valorizado assim, é uma consequência. É os 3 R's: relevância, raridade e a repetição a longo prazo. Eu posso ter os dois, relevância e raridade, mas se eu não conseguir repetir aquilo a longo prazo, eu não consigo provar o meu valor. Tá? Então, quando eu digo provar o seu valor, é o quanto você vale mesmo de negócio, tá? O quanto vale estar junto com você, te paga para isso. E não uma falsa aparência que muitos tentam colocar aí, mas não duram muito tempo. O resultado que você busca é estar no mesmo nível dos problemas que você resolve, ou da dificuldade que você topa enfrentar. Se você busca alguém para te ajudar na sua vida profissional, na sua vida pessoal, para alinhar o seu eixo, para que você tenha uma visão clara, uma direção na sua vida pessoal e profissional, eu vou deixar um link na descrição, um contato para você entrar direto em contato comigo e poder agendar uma sessão de análise de caso para entender você, explicar como eu trabalho e se você topar a gente segue para um próximo nível. Não esqueça de curtir, comentar, comente, que eu terei o maior prazer de responder a vocês. Até o próximo vídeo.